crianças lindas e abençoadas! Eu sou a tia Galícia, da Igreja Cristã Evangélica Resgate. E hoje eu venho aqui contar uma história. Não é uma história qualquer. A Bíblia é relato de coisas verdadeiras, palavra de Deus ao nosso coração. E hoje nós vamos falar de uma história bíblica que se encontra lá em Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. A Bíblia nos conta relatos do ministério de Jesus. Jesus, filho de Deus, que nasceu pequenininho, né, que a gente comemora no Natal, o nascimento de Jesus. E a Bíblia conta que ele ficou durante 33 anos na Terra. E ele não ficou aqui esperando um tempo não, crianças. Ele ficou trabalhando com as coisas que Deus havia ordenado. Então, dentro do trabalho do ministério de Jesus, Jesus andava pela multidão, falava das coisas do céu. Mesmo desde pequeno, Jesus falava das coisas do Pai. E aí, durante o tempo dele adulto, a Bíblia nos conta um ministério de 3 anos, onde Jesus andou pela multidão, operando milagres, cuidando das pessoas e falando das coisas de Deus. E nesse tempo, Jesus andava pelo mar da Galileia, pela região da Galileia, operando seus milagres. Sabe o que é operar milagres? É trazer coisas impossíveis. E é isso que Jesus fazia. A Bíblia nos conta muitas histórias. Se você tem curiosidade, leia lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conta várias histórias lindas de Jesus. E Jesus estava ali, né? E uma dessas histórias, Jesus estava num lugar e ele tinha saído um pouco com intenção de descansar. Os seus discípulos tinham falado que ele devia descansar um pouco e que ele devia comer. Sabia que existia dias que Jesus nem conseguia lanchar, não conseguia comer? Então, nesse dia, ele se afastou um pouco, tinha feito muitos trabalhos e ele foi para outro lugar. Chegando nesse lugar, Jesus, quando ele pensou que ia descansar, imagina quem estava antes de Jesus nesse lugar, gente. A multidão, crianças. Então, Jesus se compadece. A Bíblia diz que ele fica com pena, mas não é pena só de sentido de dó, de olhar e falar, tadinho, não. Jesus se preocupou com aquelas pessoas. Então, Jesus se assenta novamente e começa a falar das coisas de Deus para as pessoas. E as palavras de Jesus enchiam os corações das pessoas. Assim como hoje, né? Quando a gente ouve a palavra de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. E a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E essas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus ali. Jesus falava do ministério dele, falava das curas, dos milagres, operava milagres e curas e falavam das coisas do alto, das coisas de Deus. E as pessoas ficavam como hoje ainda ficam, né? Quando a gente ouve falar do céu, nosso coração fica cheio de alegria, porque a Bíblia diz que a gente não conhece as coisas do céu. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no nosso coração. Mas ainda assim a gente fica com muita vontade de saber como é. Né? A gente não tem algo para comparar, mas ainda assim a gente fica tentando, na nossa mente, imaginar como é o céu, fala de ruas de ouro. Então é isso que Jesus falava para as pessoas. E as pessoas ficavam alegres com as coisas que Jesus dizia, porque Jesus dizia coisas que mudavam o coração das pessoas, coisas que mudavam as atitudes das pessoas, e as pessoas viram que era verdade aquilo que ele falava, porque todo mundo que se aproximava de Jesus e reconhecia que ele era filho de Deus, tinha mudança na sua vida. Nesse dia, Jesus estava ali, assentado, e aí se pôs à tarde. Ele ficou o dia inteiro com aquelas pessoas, e ali foi se pondo o sol, e um dos seus discípulos falou, mestre, vamos despertar essas pessoas, está ficando tarde, e elas precisam sair, procurar lugar para dormir, para comer. Imagina, era no deserto, né? Elas não estavam perto das suas casas. E aí Jesus diz, não, nós não vamos despertar as pessoas com fome. Jesus se preocupava tanto com as pessoas que ele falou, nós mesmos dar lanche para elas. E os seus discípulos ficaram espantados. Como assim? No deserto, onde nós vamos conseguir fazer isso? Ainda que a gente tivesse muito dinheiro, um dos seus discípulos, chamado Filipe, disse, Senhor, ainda que a gente tivesse 200 denários. E 200 denários era muito dinheiro. Dinheiro suficiente, né, para comprar muito pão, e ainda assim não bastaria para dar comida a toda essa gente. Equivalia a 200 dias de trabalho de um homem. Era dinheiro demais, imagino. E ainda que tivesse todo esse dinheiro, a gente não teria como dar comida a essa gente. Tem muita gente aqui. A Bíblia conta que tinha 5.000 homens. E aí devia ter mais crianças e mulheres entre essas pessoas, que somaria muito mais gente. E aí Jesus fala, não, nós vamos dar comer a essas pessoas, vamos dar o de comer, dar o que comer a essas pessoas.
E um dos seus discípulos, chamado André, então, nessa mesma ideia de dar comida às pessoas, encontra um rapazinho que tinha um lanche. E o rapazinho ofereceu o seu lanche a Jesus para que fosse resolvida aquela situação. Imagina, olha aqui a lancheirinha do rapaz. Eu vou contar com vocês. Olha o que tinha lá. 1, 2, vou pegar o cestinho para cá. 3, 4, 5 pãezinhos. E olha o que ele tinha mais? 2 peixinhos. A Bíblia nos conta que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos na sua lancheira. E esse rapaz oferece ali a André. E André pega o lanche e leva até Jesus. Agora, imagina, vamos parar um pouquinho na história do menino. Olha que menino disposto. A gente consegue observar que ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Ele foi preparado, levou o seu lanche para gastar tempo ouvindo as coisas de Jesus. E nós devemos fazer o mesmo, pegar o nosso tempo e colocar para ouvir as coisas de Jesus. Nós devemos gastar o nosso tempo aos pés de Jesus, assim como esse menino. Ele tinha disposição para ouvir Jesus e tinha disposição para ofertar tudo que ele tinha para Jesus. Ali a gente pode contar, tia, mas era pouco lanche para tanta gente, mas era tudo que ele tinha e ele oferta. Então, quando ele entrega os pães que ele tinha na mão do mestre, olha o que acontece. Algo de maravilhoso acontece quando a gente entrega o que a gente tem na mão do mestre. E isso aconteceu com o menino. Ele entrega os pãezinhos e Jesus, então, oferece, né? Agradece ao Pai, né, pelos pães. Aí você vai dizer, tia, mas era tão pouco. E ele ainda agradece, ele agradece. É assim que a gente deve fazer, né? Quando a gente tem, mesmo que a gente não tenha tudo que a gente precisa, a gente deve agradecer. E Jesus agradece, dá graças pelo pão, e volta com seu cesto e chama seus discípulos e fala, olha, organiza as pessoas, sempre em filas de 50. E as pessoas fizeram várias filas de 50 pessoas, uma atrás da outra, bem bonitinho, para que pudesse organizar ali a hora de servir o lanche. Então Jesus pega o pão, chama seus discípulos e seus discípulos vão vindo com cestos. Ele fala, olha, tragam cestos. E eles conseguem ali, cada um seus cestos, para ajudar na distribuição. E eles vão até Jesus e Jesus enche os cestos e eles distribuem às pessoas. E a Bíblia nos conta que todas as pessoas comeram muito pão, tanto que fosse o suficiente para se sentir satisfeito. E a Bíblia fala que sobrou pães. Então, quando a gente entrega na mão do Senhor tudo que a gente tem, Deus multiplica, a gente não precisa ter medo, porque a Bíblia nos fala que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele havia prometido que daria comida às pessoas e assim Jesus os fez. E aí as pessoas veem Jesus distribuir aquele lanche e ficam maravilhados, não apenas pelo lanche, mas pelo milagre da multiplicação. E é isso, crianças. Quando a gente coloca diante de Deus as nossas petições, as nossas dificuldades, Jesus resolve. Então, todas aquelas pessoas precisavam lanchar, não apenas o menino. E aí, com a disposição do coração do menino, as pessoas foram abençoadas. Então, nós devemos nos colocar à disposição para abençoar as pessoas. Hoje nós vamos orar para que o Senhor faça milagre na sua vida, na vida das pessoas que você conhece. Você pode ser como o menino, essa pessoa que vai abençoar as pessoas com a sua oração e com aquilo que você vai colocar diante de Deus. E logo depois do versículo nós vamos fazer uma oração. E a Bíblia nos diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso está escrito em Lucas 1, versículo 37. Então, essa é a promessa de Deus para nós, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus nos prometeu vida eterna, Deus nos prometeu saúde, paz. Então, que a gente possa orar, coloca diante do Senhor a sua família, seja lá qual for o seu problema. Você vai falar, tia, mas Deus se preocupou com a fome daquelas pessoas? Sim, Jesus se preocupa com qualquer situação que esteja te deixando triste. Coloca diante de Deus. E hoje nós vamos fazer essa oração e pedir, Senhor, né, venha fazer esse milagre na minha casa e na minha família. Então, eu te chamo, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela minha família. Nós, ó Pai, colocamos diante de Ti todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que tem entristecido o nosso coração, e nós cremos que para o Senhor não haverá impossível em todas as suas promessas. Que o Senhor possa trazer o milagre, assim como o Senhor fez nessa multiplicação de pães e peixes.
Que o Senhor possa trazer sobre a nossa vida uma coisa que a gente considera impossível e que essa coisa venha se realizar em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças lindas e abençoadas. Até a próxima. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou.